Você já se perguntou o que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Aquela narrativa milenar que ecoa através das religiões e das culturas de todo o mundo carrega consigo mistérios profundos e interpretações diversas. Hoje, convido você a mergulhar em uma jornada de descoberta, onde exploraremos algumas teorias com respeito ao fruto proibido que Eva recebeu da serpente e compartilhou com Adão. Será que esse fruto era apenas uma maçã, como muitas vezes retratado? Ou poderia ser algo mais simbólico, representando o conhecimento proibido ou até mesmo uma transformação espiritual? As interpretações variam, e cada uma delas tenta lançar uma nova luz sobre a narrativa do Gênesis. Será que você tem comido do mesmo fruto e não sabe? E se assim for, quais consequências poderá sofrer? Então, meu amigo, está pronto para embarcar nessa jornada de descoberta? Junte-se a mim enquanto desvendamos os mistérios que envolvem o fruto proibido e as escolhas que moldaram o destino da humanidade. O que encontraremos pode desafiar nossas noções preconcebidas e abrir portas para um entendimento mais profundo do nosso próprio papel neste mundo. Você deve conhecer uma teoria bastante difundida, de que o fruto que Deus proibiu Adão e Eva de tocarem é a tradicional maçã. Associa-se à ideia da maçã vermelha, como símbolo da tentação. Mas há ainda algumas culturas que relacionam o fruto a uma romã, pois transmitem à fruta a ideia de fertilidade. Porém, a mais intrigante de todas é a tese que fala da narrativa do Gênesis como sendo apenas uma parábola, onde o fruto proibido se trata do ato sexual, e que a serpente era um anjo caído que seduziu Eva para a prática do sexo. E Eva teria se oferecido a Adão, para que esse também sentisse o prazer sexual. Aí se justifica a frase popular: Fulano provou do fruto proibido, ao referir-se ao sexo. Mas, enfim, essas histórias na realidade não passam de mitos populares. Agora iremos mergulhar nas páginas sagradas da Bíblia, para compreendermos exatamente o que ocorreu no Éden. Era fruto mesmo? Será que esse fruto pode estar sendo comercializado na feira ou no supermercado hoje? E afinal de contas, por que Deus proibiu o casal de prová-lo? Não parece muito simples o pecado ter entrado no mundo somente por comer uma fruta? E além de tudo isso, temos uma serpente que fala induzindo Eva a fazer isso. Realmente, pode parecer intrigante. Acredite, a Bíblia tem todas essas respostas. E muito mais que isso. Você irá entender que tudo o que aconteceu no Éden foi uma grande armadilha para destruir o homem e que a mesma existe até hoje. Apenas de uma maneira mais sutil. E muitos estão caindo na conversa da serpente e sendo destruídos por ela. Por isso, meu querido irmão, permaneça atento e você irá se surpreender. Vamos à Bíblia, a palavra de Deus. O ser humano pode criar várias teorias, várias suposições, segundo o próprio coração, mas a palavra de Deus é autoridade. Nada se tira e nada se acrescenta nas Escrituras Sagradas. Vamos descartar as teorias humanas, e vamos unicamente pela palavra. Eu tenho certeza que se você acompanhar atentamente tudo o que vou te mostrar dentro da Bíblia você vai ficar maravilhado. Vamos ver primeiramente se o fruto da árvore era maçã ou romã, como falam algumas, claro que por falta de conhecimento por tradição. Antes mesmo da formação de Eva, o Jardim do Éden já ocupava um lugar de destaque na narrativa da criação. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ordenou ao homem que não comesse do fruto dessa árvore. Essa proibição não era um ato de opressão, mas um ato de amor e proteção. Deus desejava que o homem desfrutasse livremente de todas as maravilhas do jardim, mas também entendia que o conhecimento do bem e do mal era uma responsabilidade imensa, uma faculdade que poderia ser mal utilizada, trazendo consigo consequências irreversíveis. Assim, a ordem divina pairava sobre o Éden como um lembrete constante da liberdade com responsabilidade, da confiança mútua entre Criador e criatura. Era um convite para que o homem confiasse na sabedoria de Deus e encontrasse contentamento naquilo que lhe era concedido, em vez de buscar conhecimento além dos limites estabelecidos pelo seu Criador. Meus queridos, essa árvore foi proibida ao casal. Você acha que ela está aqui? Que é maçã ou romã? Claro que não.
Assim como a árvore da vida não está, ela também não. A árvore da vida é citada em Apocalipse 22. Ela foi vista na Nova Jerusalém pelo apóstolo João. Dela os salvos se alimentarão e as suas folhas são para a saúde das nações. Por isso, quando nossos primeiros pais pecaram, não tiveram mais acesso a ela. Um dia Adão poderá receber de seu fruto pelas mãos do próprio Senhor, seu Criador e Redentor, e nós também. Lá não haverá mais enfermidade, morte ou dor. Temos que crer no que a Bíblia diz. Agora, eu peço que se concentre, preste muita atenção para que possa entender como a mesma estratégia que o inimigo usou para seduzir Eva, ele usa conosco também. Fique bem atento daqui para diante. No segundo capítulo do livro de Gênesis, somos transportados para um momento singular na história da criação, onde a atenção divina se volta para a formação do homem e sua necessidade de uma companhia adequada. Após moldar o homem do pó da terra com suas próprias mãos, Deus o coloca em um lugar de beleza e abundância, o Jardim do Éden, confiando-lhe a nobre tarefa de zelar por esse paraíso terreno. Imagina a cena. O homem, dotado de vida e inteligência, caminhando entre as maravilhas da criação, nomeando cada criatura que encontra. Mas, em meio a essa jornada, uma profunda percepção se instala em seu coração. Nenhum dos animais que o rodeia é capaz de preencher o vazio de sua alma, nenhum deles corresponde verdadeiramente à sua essência. Então, em um gesto de amor e cuidado incomparáveis, Deus faz cair um sono profundo sobre o homem. Enquanto ele repousa, o Criador realiza um milagre que ecoará através dos séculos. Ele extrai uma das costelas do homem, e com ela, molda uma companheira digna, uma mulher de incomparável beleza e graça. Quando o homem desperta e contempla essa nova criatura diante de si, seus olhos se enchem de admiração e gratidão. Ele a chama de Eva, um nome que ressoa com significado e propósito, pois ela é a mãe de todos os viventes, a fonte da vida e da continuidade da humanidade. Nesse momento, a união entre homem e mulher transcende o simples encontro humano. É uma aliança divinamente orquestrada, um encaixe perfeito de duas metades que juntas formam um todo completo. A criação de Eva não é apenas uma resposta à solidão do homem, mas um testemunho da generosidade e do amor incondicional de Deus pela humanidade. Assim, a história da criação de Eva não é apenas um relato de origens, mas um hino de celebração à beleza e à harmonia da diversidade, um lembrete eterno do valor da união e da complementaridade entre homem e mulher, que são ambos feitos à imagem de Deus. Preste atenção, o terceiro capítulo de Gênesis nos leva ao ponto crucial da narrativa da criação, onde a harmonia inicial é desafiada pela entrada do pecado no mundo. Tudo começa com a serpente, astuta entre todos os animais do campo, aproximando-se da mulher no jardim. A serpente, que segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12 é o dragão, Satanás, anjo caído, questiona a mulher sobre a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal sutilmente. Ela insinua que Deus está privando-os de algo bom, sugerindo que, ao comer do fruto, eles se tornariam como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, seduzida pelas palavras da serpente e vendo que o fruto era atraente e desejável para obter sabedoria, decide comer e oferece ao homem, que também come. Assim que eles comem, seus olhos são abertos e percebem que estão nus. Sentindo vergonha, eles costuram folhas de figueira para cobrir sua nudez. Então, ouvem a voz de Deus, que pergunta onde estão. Temendo, eles confessam que estavam nus e escondidos. Deus então questiona se comeram do fruto da árvore do conhecimento, ao que o homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente. Deus pronuncia maldições sobre a serpente, que será amaldiçoada entre todos os animais e terá inimizade com a descendência da mulher. Sobre a mulher, que terá dores no parto e estará sujeita ao domínio de seu marido. E sobre o homem, que terá que trabalhar arduamente para cultivar o solo e enfrentará dificuldades em obter alimentos. Por fim, Deus os expulsa do jardim do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, Adão e Eva são banidos do paraíso, condenados a viver em um mundo agora marcado pelo pecado e pela separação de Deus. Este capítulo é crucial porque marca o momento em que a humanidade escolheu seguir seu próprio caminho em vez da vontade de Deus. Alguém pode dizer, puxa vida, quer dizer que o pecado, a miséria,
Dor e morte entraram no mundo só porque o casal comeu uma fruta. Acha tão ilógico que começa a criar teorias que de forma alguma têm apoio das Escrituras. Já parou para pensar que a primeira tentação de Cristo no deserto também foi relacionada à comida? Veja bem, após um jejum de 40 dias o diabo tenta a Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Perceba que o anjo caído estava tentando a Jesus não a simplesmente comer pães na hora da fome, mas lançava dúvida na divindade de Cristo e o tentava a usar seu poder somente como forma de exaltação própria. Cristo venceu as tentações do diabo pelo poder do Pai que nele habitava. Quando o casal no Éden prova do fruto proibido, estavam desafiando a soberania de Deus e exaltando a serpente ao darem ouvidos às suas insinuações e calúnias contra o próprio Criador. Assim sendo, através da comida desonraram o Criador. Tudo isso tem a ver com adoração. Lúcifer no céu já queria tomar o lugar do próprio Deus e ser adorado pelos anjos. Quando Jesus em Mateus 24 fala dos dias finais da história desse mundo, ele diz que se repetiria os pecados dos antediluvianos. Ele disse: e como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na volta do Filho do Homem. Portanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e os levou a todos. Comer, beber e casar não é pecado. O pecado é ficar presos aos prazeres desta terra, nos tornando intemperantes e glutões e assim nos afastando da comunhão com o Altíssimo. E em Lucas capítulo 21, aconselha: cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados desse mundo e venha sobre vós de improviso aquele dia. E completando, no Sermão do Monte em Mateus 6 ele diz: não fiquem preocupados com o que haveis de comer ou beber. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o apetite, quando não controlado, torna-se uma arma fatal nas mãos do inimigo para destruir nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo e que se o destruirmos este templo prestaremos contas no juízo. O povo de Israel no Egito pecou nesse quesito, atraindo a ira de Deus sobre eles no caso das codornizes. O que mais destrói a relação do homem com Deus na atualidade? É claro que não estamos igualando ao caso do Éden, mas frisando a questão do comer e beber, pois nesse ponto, agindo da forma correta recebemos as bênçãos divinas, e procedendo de forma enganosa nos afastamos de Deus. Deus, desde o princípio, dá ao homem o melhor alimento para que ele tenha saúde e lucidez para adorá-lo. Mas o diabo faz o contrário, ele tem prazer em destruir a obra-prima da criação. A falta de sabedoria ao escolher o alimento, adoece a mente e o corpo, desonra a Deus, prejudicando nossa comunhão e espírito de adoração. Honre a Deus em toda sua maneira de viver. Não caia nas artimanhas da serpente.